Salve Maria, meu nome é Padre Charbel, bem-vindos a mais uma aula. Bom, então continuaremos hoje com um tema sobre a subida ao Monte Carmelo, para ficar mais fácil, né? Uma introdução à ascética e à mística. Hoje já iniciaremos com, digamos, o organismo espiritual, para que se possa então para que possamos passar a via purgativa, propriamente dita, né? Para saber como podemos avançar, né, no caminho espiritual. Isso serve, inclusive, né, para quem não está interessado em uma vida de perfeição, né, mas está interessado a seguir uma vida de cristão. É importante que se compreenda o organismo espiritual, né, da qual vamos trabalhando na nossa vida espiritual para que se possa avançar. Né, para que não se, ademais, porque temos perigos, né? Temos certos perigos. Por exemplo, muitas pessoas acabam desistindo da fé católica, muitas, né, principalmente na vida atual, porque não sabem ali como sustentar-se, né, neste período de crise da igreja, nesse período da crise da sociedade moderna, né, e acabam como desistindo por não verem como um objetivo, uma integridade naquilo em que elas crê, né? Não tem uma... por que eu estou fazendo isto, né? O que é que me move a fazer isto? Então eles esquecem o que é isto, o que é que os faz permanecer ali, por que eles têm que permanecer ali, né? Porque o que acontece, infelizmente, é que muitas vezes vem uma tentação e as pessoas acabam pensando que aquela tentação que elas estão recebendo, né, já é como um sinal de que elas irão se perder, que elas irão para o inferno, ou que, enfim, ou que a fé católica já não existe, né? Elas têm uma tentação de fé, né, ou contra a caridade, ou contra a esperança, enfim, e acabam como caindo, né, nestas tentações, porque simplesmente pensam que a vida espiritual é como comer um pouco de chocolate, né, e ali somente saborear. E não é exatamente assim. A vida espiritual é, de fato, né, ela deve ser saboreada, e somente com este sabor, né, pode ir subindo, digamos assim, na vida espiritual, até chegar à via unitiva, aquela via da qual nós unimos nossa alma, né, com o ser de Deus, né? Mas nós temos que passar por purgações, né? O que é purgação? Purgação é ir purificando, né, aqueles defeitos, aquelas vicissitudes que nós temos em nossas vidas, em nossas almas, para que possamos ir a cada dia ir unindo a Deus, né, ir nos unindo a Deus. Então é importante saber que isto é muito normal na vida espiritual, né, que se tenha essas provações. Então, para que se possa subir a montanha, ou se possa subir o Monte Carmelo, é importante saber que existem essas coisas. Mas como digamos, perceber, né, este organismo? Como saber que eu estou indo pelo caminho correto? Ok? Então, aqui nós vamos falar, né, das fontes, né, da vida, da graça, qual é a raiz, né, quais são as raízes das quais nós devemos crer para que possamos subir, né? E logo falamos um pouquinho da vida interior, né? De uma conversa particular que nós temos conosco mesmo, e essa conversa tem um sentido na vida espiritual, não é uma loucura, né? Muitas pessoas às vezes pensam, não, parece que eu estou louco porque eu converso comigo mesmo. Não, mas conversar consigo mesmo é normal, é o normal da vida espiritual. E quando nós começamos a fazer isto, né, estando num estado de graça, enfim, seguindo as vias católicas, esta conversa que nós temos interiormente conosco mesmos se torna uma conversa íntima com Deus. Então ela deve ascender, né? Ela não deve ficar apenas conosco. Então isso é um começo, é como se fosse uma sementinha, né? Não se confunda ali com a centelha divina presa em alguma matéria, não é isto, nada dessas coisas eu estou falando aqui. Ó. Estou de fato colocando esta aula baseado nos teólogos da igreja, aprovados pela igreja, como o padre Garrigou-Lagrange, também algo de São João da Cruz, e alguma coisa também do padre Tanqueray. Mas eu estou como tentando sintetizar, né, para ficar como fácil de compreensão e não entrar aqui como em terminologia demasiado teológica, pelo fato de não ser uma aula sobre teologia. É uma aula, de fato, para que possamos simplesmente como compreender ali, como pelo menos de sua forma geral, né, qual é este organismo, né, da qual devo estar embutido para que eu possa, então, já aspirar às vias, né, da ascética católica, né, que primeiro é a via purgativa, que é uma via mais longa,
É a via que normalmente a que todos nós, a maioria de nós estamos, né? Mas também tem a via iluminativa, como já dito na introdução, que é ali que se completa com a via, que é a via contemplativa, e logo a via unitiva, ok? E quando nós falamos desta conversa interior, né, é preciso entender o que este organismo espiritual, né, tem a ver com isto. Né? Então, quando nós falamos do organismo espiritual, falamos da vida natural e sobrenatural da alma. Né? Nós temos uma alma e esta alma tem uma vida natural e sobrenatural. Falamos das virtudes teologais, das virtudes morais, né? Os dons do Espírito Santo, a graça atual, né? E as relações entre as virtudes morais teologais com os dons do Espírito Santo. Né? Então, quando se compreende um pouco isso, dá para perceber onde, mais ou menos, qual caminho nós estamos tomando, se estamos tomando algum caminho, ou se estamos de fato indiferentes perante a vida espiritual. Né? E também é importante sabermos que não é feito isto para os monges, para os sacerdotes apenas, mas para todas as pessoas, todos os cristãos. Por quê? Porque todos nós que estamos aqui na Terra, nós estamos com o objetivo, né, de amar, de conhecer, amar e servir a Deus. Né? E através dessas três regras, né, que faz parte de uma só, nós nos unimos a Deus. Então nós não estamos aqui para ir a festas, não estamos aqui para nos divertirmos e para nos distrairmos, não, estamos aqui para subir na vida espiritual, né? E quem sobe mais rápido se une a Deus. Né? Então é aquilo que quanto mais nós morremos para o mundo, mais nós vivemos para Deus. Quanto mais nós vivemos para Deus, mais morremos para o mundo. E isto faz parte. Né? Por isso que o padre ele usa uma batina preta, por exemplo, né? Para dizer que ele está de luto. Ele está constantemente de luto, ele está morto. Né? Ele vive aqui no mundo, mas ele é um homem morto. Ele vive, de fato, sem poder deliciar-se das coisas do mundo. Né? Mas não só o padre deve ver assim, todo cristão. Se nós vermos os cristãos primeiros, né, eles, quando os pagãos falavam da vida deles, os pagãos referiam seus cristãos como pessoas que vivem no mundo sem estar no mundo. Né? Ou seja, estão no mundo como se não vivessem no mundo, né? Vivessem em outra parte. Eles simplesmente faziam aquilo que eles tinham de fazer, aquelas obrigações, né? E logo os tratavam ali das suas vidas privadas, que era de fato aquela vida espiritual. Pois bem, e logo que tratamos desse assunto, né, falamos um pouco da profundidade de Deus, né, da vida natural, da profundidade de Deus, que nós veremos o que isto significa. As virtudes adquiridas e infusas, né, que há uma diferença, né, e vamos ver se nós temos essas virtudes, como nós podemos ter, e a relação, né, que há entre elas. E então nós podemos passar, por exemplo, para a via purgativa, para aquela fase da via purgativa tanto ativa, né, quanto passiva. Há estas duas coisas. Ativa é aquela coisa que nós fazemos para que, de nossa parte. Né? Tudo que nós fazemos, que podemos fazer de nossa parte, nós fazemos. Então Deus, vendo que nós estamos percorrendo aquela via, muitos de nós, para simplesmente dar um adendo aqui, chegamos na via iluminativa, por exemplo, na via passiva, às vezes sem mesmo saber que estávamos fazendo esse caminho. Né? Simplesmente porque estávamos morrendo, né, para o mundo, né, fazendo os nossos estudos, enfim, nossas obrigações, etc., e levando a vida cristã seriamente. Né? Muitas vezes a pessoa nem tem conhecimento dessas vias, e de repente chega aquela novidade de Deus, né, aquela purificação passiva que o próprio Deus faz na alma da pessoa, e a pessoa percebe e começa a não entender o que estava acontecendo. Né? Então foi mais ou menos ali que aconteceu com São Francisco, né, com alguns outros santos também, que não tinham São João da Cruz, né, para guiá-los, digamos assim, para dizer que eles estavam ali naquela via ou naquele estado espiritual. Então muitos chegam sem mesmo saber. Mas o que é que os move? Né? Então, por exemplo, para que se possam chegar nesta via. Então sempre é importante nós sabermos que a caridade, né, ela é a virtude, digamos assim, é a flor de todas as virtudes. Ela é a virtude mor das virtudes. Né? Não que ela possa estar sem estar unida com a esperança e a fé, por exemplo. São as três virtudes teologais. Mas ela é aquela virtude que nos une a Deus. E esta virtude teologal que nos une a Deus, que é a caridade, ou seja, o amor a Deus, ela corresponde a um dom do Espírito Santo, que é a sabedoria. Né? Então não há sabedoria sem este amor a Deus. Só que o amor a Deus, ele não pode ser um amor como de escravo. Né?
pois São Paulo diz que nós já não somos mais escravos, não devemos comportar como escravos, nós somos filhos de Deus, né? Nós temos a liberdade de espírito. Nós temos, de fato, nós devemos nos comportar com Deus, né, com esta liberdade de espírito, com gosto. Então vejam, este dom dom da sabedoria, que corresponde à virtude teologal da caridade, ele tem uma coisinha muito importante a saber-se, que muitos se perdem, né? Que sabedoria, né, se subentende um certo sabor, né, um certo... É saborear as coisas de Deus, é saborear a Deus. Então, sem ter este sabor que me incita, ou seja, que me leve, ou pelo menos sem que eu busque este sabor, sem que eu busque saborear as coisas de Deus, eu não posso avançar nas outras vias. Então, eu vou ficar nesta purificação, né? Às vezes é muito mais difícil, muito mais complicada, porque como eu estou levando assim como uma pesada cruz, né? Sem ter um motivo, né? Aquilo que nos move, porque simplesmente eu tenho que fazer como obrigação. Mas vejam, quando nós fazemos isto simplesmente por obrigação, até podemos avançar na vida espiritual, podemos ir para o céu, né? Mas normalmente não acontece as purificações que se deve passar, que são as purificações da alma, né? Para que você possa avançar nas outras vias, que é a via iluminativa, na via, né, que está ali na via contemplativa, e para que se possa chegar à via unitiva, que é a união com Deus. Porque o que une todas as coisas é a caridade, é o amor. Então, quando São Paulo ali fala da caridade, não é que ele está falando algumas palavras bonitas, não é que a igreja, não é quando Nosso Senhor diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, né? Não é que ele está falando uma palavra bonita, não é que ele está dando um conselho, né? Ele está dando uma obrigação, é um mandamento, né, da qual nós devemos seguir. Sem este mandamento não dá para avançar. Então, nós vemos que a virtude, por exemplo, da esperança, da fé, né, ela corresponde ao dom do Espírito Santo do entendimento. Perfeito. Então nós vemos, por exemplo, hoje, que há muitos teólogos, né, muita gente capaz mesmo, muita gente que conhece a fé de modo incrível, de modo profundo. Então, quem tem a fé, né, ou seja, quem tem uma fé firme, ele recebe ali, claro, estando em estado de graça, etc., bonitinho, o dom do entendimento. Ok? Então tem muitas pessoas que discorrem sobre teologia, sobre assuntos teológicos de forma magnífica, né? Mas nós vemos que falta uma coisa que os move ali, vemos alguma coisa que está errado, né? Então o que é de fato a sabedoria, porque somente a sabedoria é que vai fazer você saborear, você vai estar ali como familiarizado, né? Porque você ama aquela coisa, né? Você ama Deus, né? Que não é uma coisa, é o ser dos seres, é o nosso Criador, né? Mas você ama aquilo, né, pelo qual você está vivendo. Então, quando a pessoa une, né, o dom do entendimento com o dom da sabedoria, ou seja, o que corresponde à virtude da fé, que é o dom do Espírito Santo do entendimento, com a virtude da caridade, que corresponde à virtude da sabedoria, se torna uma coisa muito mais agradável de se escutar. É agradável escutar uma pessoa sábia, né? Uma pessoa sábia e que, ao mesmo tempo, compreende da fé, né? Que tem um entendimento, né, da fé. E aquela virtude teologal da esperança, né, ela corresponde ao dom de ciência. A pessoa está ciente, né, do que é a vida espiritual. Então tem que ter essas três virtudes, mas a mais importante, digamos assim, é a virtude da caridade, como diz São Paulo. E como diz Nosso Senhor, como diz todos os santos, né, toda a igreja sempre disse isto durante estes 2000 anos de existência, e mesmo no Antigo Testamento, se vemos os profetas, né, os patriarcas, eles eram movidos por um grande amor a Deus, né? Não é que eles eram pessoas assim de um conhecimento profundo sobre a fé, ou sobre... Não, muitos deles eram mesmo... meio que ignorantes, mas o amor, aquilo que os movia para Deus, ou seja, aquela vontade de querer servir a Deus, né, fazia com que eles fossem escolhidos por Deus para certa missão, né, para certa apostolado, como se quer dizer. Então é muito importante que o que move a vida, o que nos move na via, digamos, para subir até a união com Deus, é a virtude da caridade, né, ou seja, do amor a Deus e do amor ao próximo, né, por amor a Deus, é unido ao dom da sabedoria, né? Porque se eu tenho esta virtude da caridade, normalmente, né, ou seja, quando eu tenho esta caridade forte, normalmente
eu também irei desenvolver a sabedoria, né? Então, quando se tem estas virtudes, normalmente também se pratica as virtudes cardeais, né? As virtudes morais, que corresponde, né, à justiça, à prudência, à fortaleza e à temperança. Então deve-se ter tudo um organismo, né? Então, por exemplo, a temperança, a virtude da temperança, ela se une com o dom da fortaleza, né? Então, a pessoa muito temperante, ela é forte, ou seja, no combate espiritual, né? E ela também se torna como mais paciente, né? Ela vai vendo que a vida não é uma coisa simplesmente do sentimento que eu devo sentir e que eu devo... se eu não estiver sentindo-me bem, né, porque tem alguma coisa errada, eu devo desistir. Não. Ela vai, através da paciência que ela tem, ou seja, através da temperança, né, que ela adquire, né, através da temperança, essa paciência, ela vai ali experimentando, né, os seus defeitos, os seus momentos ruins, né, e ela tem uma grande confiança em Deus, né, que aquilo é simplesmente o momento. Então o que ela vai dizer? Ela vai se revoltar a Deus, como fazemos nós homens modernos muitas vezes? Não, porque Deus está me escravizando, né? Agora eu deixei todos os meus amigos e não tem nenhum tipo de consolação. Não, calma aí, né? Não acontece desse modo, né? Por quê? Porque Deus ele é puríssimo, Deus ele é digníssimo, Deus é o criador de todas as coisas, e Deus ele é bom, ele é a bondade mesmo, né? Não é que Deus ele deixa algum momento de ser bom, e algum momento ele é menos bom, né, porque nos judia, e outro momento ele é melhor porque nos dá consolações. Não é isto, não, né? Vejam, quando nós falamos de Deus, né, estamos, por exemplo, ao que nos refere a esta união, né, nós estamos falando de Deus em sua essência mesmo, né? Ou seja, Deus ali no céu, né? Não que ele não esteja aqui, Deus está em todas as partes estão em Deus, digamos assim, né? Deus ele é onipresente, está em todas as partes, está em todos os lugares estão em Deus, digamos, e ele mesmo está em todos os lugares, é infinito, né? Ele não tem limite, ele é ilimitado, mas quando nós nos referimos a Deus em sua essência, ok? Ou seja, ali no céu, na vida eterna, e Deus, né, em sua essência, e Deus mesmo, ele é totalmente bom. Ele é bondade mesmo. Sem Deus não existiria nenhum ser, né? E todo ser é bom. Toda coisa é boa, né? Toda coisa tem sua bondade, tem um motivo de ser aquilo, né? Mas Deus, né, fez o mundo com uma certa ordem, da qual nós devemos perceber e ir percebendo com o tempo de nossa existência. E então sabermos, né, com um certo tempo, depois dessa percepção que nós temos, que nós queremos alcançar a Deus ali, né, em sua essência mesmo, ok? Então nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é o Verbo de Deus, e é Deus, ele veio a esta terra, há 2000 anos atrás, né, para que nos pudesse dar o exemplo de como chegar, né, à essência divina, a Deus Pai. Não que Deus Filho não esteja em sua essência lá, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão em sua essência ali, na morada de Deus Pai, né? Mas nos referimos como ali a morada de Deus Pai como a pessoa da essência divina, né, que está nos preparando a morada do Pai. Por isso que nós rezamos o Pai Nosso, nós dizemos Pai Nosso que estais nos céus, né? Santificado seja o teu nome, etc. E quando nosso Senhor Jesus Cristo fazia referência a Deus, né, ele fazia referência ao Pai. Não que ele não fosse Deus, ele é Deus. Então Deus ele está aqui? Sim, o Verbo de Deus está aqui. Nós estamos no Verbo de Deus, nós fazemos parte do Verbo de Deus, inclusive, né? Nós temos nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós todos estamos aspirando a chegar na casa do Pai, né? Na casa de Deus Pai, né? Não que nosso Senhor Jesus Cristo não esteja lá e não que o Espírito Santo não esteja lá, que fique claro, né? É aquele tema da pericoresis. Se alguém tiver alguma dúvida aí se eu estou falando alguma heresia, pesquisa um pouco sobre a pericoresis, né? Que diz que onde está o Pai, né, também está o Filho, né, e está o Espírito Santo, mas certas coisas se atribuem ao Pai, né, e outras coisas se atribuem ao Filho, e outras coisas se atribuem ao Espírito Santo, ok? Mas é um só Deus, nós estamos falando de 3 deuses, né? Não há 3 deuses, não existe 3 deuses, ok? Pois bem, então nós aspiramos a esta vida, né, na intimidade, né, com Deus, né, na essência divina, e para que nós possamos avançar, é necessário que se faça esta compreensão espiritual, deste organismo espiritual que trabalha, digamos assim, no nosso caminhar a Deus, né, na nossa ida a Deus. Pois bem, então falamos aqui da
uma coisa importante, né, a fazer-se é que esta vida, né, nós temos que passar por um purgatório. Né? Existe um purgatório, como eu tinha falado no começo. Né? E este purgatório, nós temos duas opções. Ou fazer o purgatório na outra vida, ou fazer o purgatório nesta vida. Se fazemos o purgatório nesta vida de boa vontade, né, ou seja, saboreando este purgatório, nós vamos ganhando méritos. Méritos para o céu. E o que quer dizer esses méritos? É qualquer coisa? Não. No céu, nós teremos certos graus de conhecimento de Deus, né, ou de participação da vida de Deus, uns com maiores, digamos assim, com maior aproveitamento, outros com menores aproveitamento, mas todos estarão ali felizes, né? Ninguém terá inveja de ninguém, no céu não existe inveja, tudo é perfeito. E a esse grau de aproveitamento, digamos assim, se corresponde a uma luz da glória. Vamos supor, é mais ou menos como se eu estivesse construindo uma casa aqui na Terra, né? E quanto mais aproveito, estou fazendo uma metáfora, né? uma analogia, perdão, quanto mais aproveito, digamos, a construir esta casa, quanto tenho mais paciência de construir essa casa e mais coloco tijolos nela, ela maior ela vai ficando, mais bonita também vai ficando. Então, mutatis mutandis, o mesmo ocorre com a vida espiritual. Então, quanto mais paciência nós temos, quanto mais saboreamos, né, este purgatório que nós devemos passar aqui na Terra, maior é a nossa casa lá no céu. Né? Não que teremos uma casa, digamos assim, uma casa como aqui, né? Não é isto. Mas esta casa nós nos referimos como a luz da glória. Então a nossa luz da glória aumentará. Nós teremos uma luz da glória grande, né? Dependendo do tanto que você trabalhou, né? na construção de sua casa espiritual, da sua morada espiritual. Ok? Então, quando nós fazemos a opção de passar o purgatório no purgatório, né? Tem vários problemas. Por quê? Porque vai para o purgatório aquelas pessoas que morreram em estado de graça, né, com a vida de Deus, mas ali com muitos defeitos, ou com alguns defeitos, simplesmente com um defeito, se quiser, né, e com alguns pecados veniais. Então, esses pecados veniais, eles nos impedem, né, de unir a Deus, de nos unirmos a Deus. Então, morremos, né, temos que nos purificarmos ali no purgatório. Só que a purificação do purgatório, ela é muito, segundo os testemunhos de todos os teólogos da igreja, de toda a doutrina, né, e também dos místicos, né, da igreja, eles sabem, eles experimentaram, digamos assim, muitos deles, é uma purificação muito maior, muito mais intensa, né, é muito mais difícil, e, ademais, lá você não ganhará méritos. Né, ou seja, só para simplificar, você vai sofrer mais, você irá, digamos, como passar o sofrimento dessa vida, como, por exagerar, assim, infinitamente vezes maior, pior, e, ademais, você não vai ter nem um pouquinho de méritos. Você vai depender da sua purificação do purgatório de alguma alma aqui na Terra, né, que esteja fazendo sacrifício por você, que esteja rezando por você, oferecendo missa por você, que, né, faz os monges, faz os sacerdotes, fazem os fiéis que rezam pelas almas do purgatório, né, enfim, de tudo isso. E você não vai ganhar mérito, você vai esperar mais, a sua alma vai querer se unir a Deus, você vai ficar naquela agonia. Deus vai querer te buscar, mas como Deus é puríssimo, né? Ele não pode unir na sua alma ali, mais ou menos como se destruísse a alma, né? Para fazer assim uma analogia, ou uma metáfora, enfim. E você não vai ganhar méritos, então vai ser assim, você vai sofrer aqui na Terra, você vai ter uma vida, digamos assim, que não aproveitou nada em relação ao que você deveria aproveitar, né? E ademais, quando você chegar no purgatório, não vai ganhar mérito nenhum e vai sofrer muito mais do que um santo, né, que passou a vida toda fazendo penitência aqui na Terra, e quando morreu se uniu diretamente a Deus. E ele tem uma casa muito maior no céu, digamos assim, uma luz da glória, né? A luz da glória muito maior no céu. Então vale a pena, assim, nós tentarmos olhar um pouquinho desta vida, né, desta vida, digamos, purgativa, deste purgatório aqui na Terra, que nós devemos passar. Né? Bom, logo, quando nós aceitamos esse purgatório, nós começamos, né, a participar da vida eterna. É aquele caminho estreito que diz Nosso Senhor, né? Que poucos são os que escolhem o caminho estreito, né? E muitos querem pelo caminho largo, né? Só que o caminho largo ele é pior, né, nesse sentido. E o caminho estreito, quem escolhe aquela opção, né, de passar pelo caminho estreito, ele vai percebendo com certo tempo, né,
que o caminho estreito vira como uma avenida, né? Uma coisa... Ali sim, ele vê que ele está aproveitando, né? E que essas pessoas que estão na Terra sem aproveitar, eles é que estão sofrendo, eles é que vão começar a sofrer, né? Eles que terão um sofrimento maior, né? Então essas pessoas que escolhem esse caminho estreito, que é o caminho que Nosso Senhor diz que poucas pessoas irão querer ir por ele, né? São as pessoas que viram, né, com sua inteligência, mas, sobretudo, com seu amor a Deus, né, que esse é o caminho normal de ir-se. Isto é como Deus, né, ordenou as coisas depois do pecado dos nossos primeiros pais. É assim que se deve fazer. Ok? Então, a diferença, né, da vida eterna começada aqui na Terra é que nós já começamos a participar da vida de Deus, saboreando as coisas de Deus, né, saboreando as verdades de Deus. Então a pessoa já começa a perceber a existência do inferno, de fato, que não é uma figura, né, existe. Né? A pessoa começa a perceber a existência dos anjos, né, dos demônios, né, que fazem parte da realidade mesma. Né? Já estamos falando desse aqui do místico. Né? Normalmente ele consegue perceber isso, é muito mais claro para ele. Começa a perceber a existência do próprio Deus, né? Que Deus não somente existe, mas como ele atua em cada coisa, né? Está atuando, né, nesse exato momento, né? Em cada coisa. E esta vida eterna começa já aqui na Terra, né? Aquela água viva que Nosso Senhor falou para a samaritana, né? Que quem bebe desta água, né, renascerá, fará como uma fonte para a vida eterna. Então já é como uma ponte, né? Então é bom que nós possamos desejar passar por esta ponte, né, que é a vida, digamos assim, eterna começada aqui na Terra, ok? Então muitos assim olham, né, digamos assim, para o monge, para o ermitão, ou para o sacerdote que faz penitência, enfim, para aquela pessoa que está dedicada à sua vida à penitência. A gente olha para essa pessoa e se assusta, né? Parece que ela está como, enfim, sofrendo continuamente. Mas não, aquela pessoa, apesar de estar sofrendo, ela já tem a paciência do sofrimento, ela já viu o significado do seu sofrimento, ela recebe graças imensas de Deus para que se possa suportar aquilo com bom grau, com bom sentimento, com boa... enfim, né? Ela está como feliz, né? Porque já sabe que o objetivo da vida dela é aquilo. Ela também tem consciência que ela tem que pegar a cruz a cada dia e seguir Nosso Senhor, né? É claro, ela sofre, mas todo mundo sofre, não sofre? Ou seja, às vezes quando as pessoas estão sendo reprovadas numa prova, não começam a chorar, né? Às vezes quando você briga com a sua mãe, não começa a chorar, ou não sei, ou alguma coisa assim. Às vezes quando o nosso filho morre, a gente não sofre, passa 3 anos sofrendo. Então não era melhor passar uma vida toda sofrendo, né? Ou seja, em certo sentido, mas amando, né, continuamente, e amando aquele sofrimento, né? Ou seja, aceitando aquele sofrimento como fazendo parte daquela vida, né? E aquele sofrimento que se torna até mesmo como uma certa consolação para a pessoa, porque a pessoa vê, né, a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo que sofreu muito mais na cruz, né, do que qualquer sofrimento aqui na Terra, e diz, não, bom, meu sofrimento não é nada em comparação com isto. E de fato, o nosso sofrimento aqui na Terra não é nada em comparação com o sofrimento de Nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? É bom que nós pegamos às vezes algum livro de meditação e possamos nos aprofundarmos nos sofrimentos de Cristo na cruz, e sabermos que Ele é o exemplo do qual todo homem deve seguir. Então, você quer saber se a pessoa está, digamos, andando pela via estreita, pela via larga, ou se você mesmo está andando pela via estreita ou larga, né? Então, que se comece a interessar-se, né, pela vida do Nosso Senhor, né? E a ver em que coisa eu posso imitá-lo. Porque ele disse a nós, né, para que sejamos perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então ele não está pedindo assim, não, seja perfeito, né, digamos assim, por hoje, né, seja perfeito nisto, mas não faça bem as outras coisas. Não, simplesmente alguma coisinha que você deve... alguma virtude que você deve se destacar mais. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que você deve ser perfeito. Ou seja, perfeito é você ter todas aquelas virtudes, né, em seu domínio, né? Isso é ser perfeição. Por quê? Por amor a Deus. É o amor a Deus que vai me levar à perfeição. Se eu não tenho esse amor a Deus, uma hora é claro que eu vou desistir. Então, é muito importante ter esse amor a Deus, amor profundo a Deus, né, da qual nos dará este dom da sabedoria, que é através deste dom que nós começamos a unir a Deus. Nós começamos a unir a Deus. E ele é muito mais importante que, por exemplo, o dom da inteligência. Não que o dom da inteligência seja importante, ele é importante. Mas o que nos une a Deus, né, não vai ser a nossa inteligência, vai ser a sabedoria, vai ser o amor, vai ser a caridade. Então, por exemplo, o padre Garrigou Lagrange, no seu livro, ele dá um exemplo, que ele diz que
pode acontecer que um teólogo que muito mais sábio, muito mais inteligente, né, conhece ali da fé, que sabe desenvolver certos temas muito bem, digamos ali, fundamentado, pode ser que ele tenha uma fé muito mais avançada, né, do que um pobre rapaz que entrou na vida monástica, né, mas que ama profundamente a Deus. Mas que esse pobre rapaz que ama profundamente a Deus, né, que está fazendo ali o seu melhor para amar a Deus, está muito mais avançado na vida espiritual, inclusive nas casas, né, ele pode subir muito mais rápido que o teólogo que já está há anos e anos estudando, né, e que não consegue amar a Deus, né, ter este dom da sabedoria. O que é amar a Deus? Amar a Deus é primeiro ter a vontade de dar-se... é difícil de definir, obviamente, mas primeiro nós vemos que amamos aquelas coisas que nós queremos bem, que nós queremos imitar, né? Então, quando nós amamos a Deus, nós começamos a imitar, né, a Deus. Então, não, peraí. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que para não julgar o próximo, né, sem fundamento. Então, vou começar a ser caridoso. Por isso que diz que a calúnia é um pecado. Diz que a injúria também é outro pecado. Então, não vou injuriar, não vou caluniar. Por quê? Porque nosso Senhor Jesus Cristo assim o fez. Tá? Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que são bem-aventurados os pacíficos, né, porque eles possuirão a terra. Então, peraí, vou tentar mudar o meu espírito, né, de confronto para um espírito de pacificação. Não pacificação com o mundo, digamos, com as coisas erradas do mundo, mas com o meu modo de viver, né? Ou seja, eu não vou... se alguma pessoa me corrige, não é que eu vou ficar brava com ela, mas eu vou aproveitar esta correção para, de fato, me corrigir. Porque o Santo Tomás de Aquino vai dizer que o 7º grau de humildade seria, de fato, quando alguém nos humilha, né? E nós estamos alegres porque nós recebemos humilhação, e ademais nós desejamos ser humilhados, né? E a pessoa está feliz por isso. Então esse é um grau de humildade. Então a pessoa já descobriu este espírito de pacificação, né? Ou seja, ela vive em paz com ela mesma, porque nada mais pode ter com uma pessoa que é humilhada, né? E a pessoa, vamos supor que é uma pessoa muito importante, um papa, né? Esse papa é humilhado, mas o papa nem se liga mais com que ele é humilhado, né? Inventaram qualquer coisa para ele, ele está bem, né? Apesar da calúnia, o mundo pode cair em cima dele, que ele está bem, ele está feliz, né? Ele está pacífico. Então nós cristãos temos devemos buscar este espírito, né, de pacificação mesmo, né? Porque se não temos este espírito de pacificação, nós não teremos uma vida espiritual, por exemplo, que se possa avançar. O Nosso Senhor, ele foi assim, né? Nosso Senhor, ele não levantava a voz, né? Algumas pessoas que eu já vi aí na internet, dão um exemplo, né? Que Nosso Senhor que essa caridade que vocês dizem, que algumas tradicionalistas dizem, não existe, porque Nosso Senhor, ele, quando falava dos fariseus, ele levantava a voz, etc. Não, Nosso Senhor não se diz que Nosso Senhor levantava a voz, né? Nosso Senhor corrigia. Nosso Senhor, ele dizia ali, né, o que tinha de dizer. E ademais, lembre-se que ele era Deus, e é Deus, né? Não era uma pessoa que não lê os pensamentos das outras pessoas, né? Ele sabia o que estava fazendo. Ele ainda estava visando a salvação daqueles fariseus, né? Então, quando Nosso Senhor corrige aqui na Terra, é visando a salvação da própria pessoa. Ele corrige com um motivo, né? Então ele conhece os corações, ele conhece as intenções. Mas nós o que conhecemos? Não conhecemos nem nós mesmos, né? Tem dias que nós estamos felizes, outros dias porque nós não sabemos de certas fraquezas que nós podemos tentar, ou de certas, enfim, ou passar, né? E de repente acontece algo em nossas vidas e nós começamos a nos desesperar, e nós nem sabíamos que poderíamos desesperar por aquilo. Então, quem sou eu nesse sentido, né? Para sair gritando com o meu próximo? Não sou ninguém, não posso fazer isso, a não ser que eu tenha um certo poder sobre ele, mas mesmo assim, né, com esse certo poder ou em uma certa discussão, se usa sempre a caridade. Não se deixa a caridade de lado. A caridade, ela é fundamento da nossa vida, né? Então não se pode deturpar, digamos assim, a vida de Nosso Senhor para justificar os nossos defeitos, né? Não façam isso. Isso está errado. Então, nós falamos, né, de todo esse espírito, deste dom da sabedoria, né, que nós devemos ir adquirindo através da admiração da vida de Nosso Senhor. Okay? Então, se você admira a vida de Nosso Senhor e você começa a admirar de fato, buscar e querer imitar, pronto, você já está recorrendo os caminhos da vida espiritual. É tão simples quanto isso. Não tem segredo, não tem coisa a que percorrer. Isso vai levar um tempo? Vai levar um tempo, porque você vai percebendo que você tem certos defeitos, e que nós devemos vencer estes defeitos, né?
Então eu percebo como na vida espiritual, normalmente aqueles iniciantes, né, que já vão ali para a confissão, que está muito bem, continuem, que vão para a confissão, se confessam, né, comungam, aí depois de 3 dias, né, já se acham assim que já estão no topo da montanha da vida espiritual, já se acham santos, né, isso acontece muito com os iniciantes, com todos, aliás, inclusive com todos, aliás, né, inclusive não me excluo nisso, quantas vezes acontece na minha vida espiritual, mas nós nos achamos que já estamos aí no topo. Aí vem uma tentação que nós nem sabíamos que poderia existir e nos derruba. Puf, né? E pronto. Aí começamos a nos desesperarmos, a fazer coisas que não deveríamos fazer, depois voltamos novamente, aí nos achamos novamente. Né? Então aí já nós começamos a ver que é um orgulho secreto dentro de nós. Né? Então um erro a evitar é isto. Quando nós começamos a subir na vida espiritual, termos a consciência que tudo o que há de bom é de Deus, vem de Deus, e vem de Deus mesmo, né? Não é como eu estou falando porque é bonito, né? Assim eu faço uma lavagem cerebral, né, em mim mesmo, né, e começo a avançar. Não, vem de Deus, tudo que há de bom vem de Deus, né? E tudo que há de ruim vem de mim, vem dos meus vícios, vem da minha história, né? Então, quando nós estamos avançando na vida espiritual, nós devemos olhar para quem? Para Deus. Não para nós mesmos, é claro, para nós no sentido devemos melhorar, né? Mas tendo o exemplo como Deus, né? Nos aperfeiçoarmos, tendo o exemplo de Deus. Então o que nosso Senhor Jesus Cristo fazia aqui, né? Então vou fazer assim também. O que nosso Senhor deixaria de fazer? Então deixarei de fazer. Então sempre o exemplo deve estar ali. Quando nós começamos a crescer, nós nos olhamos a nós mesmos, aí vem problema aí, né? Não que derruba tudo, evidentemente, mas é muito perigoso, porque nós temos essa tendência. Então é uma luta, né? É uma luta constante nesse sentido, porque o nosso exemplo deve estar em Deus. Ok? Bom, quando o homem ele começa a conversar consigo mesmo, ele vai começando a perceber, né, certos defeitos que ele tem, né, certas perfeições que ele tem, certas coisas que ele admira. Né? Então, o homem, existe 2 tipos de homens. No começo, que é o homem interior, é o homem que está na vida, no estado de graça, né, e o homem que está na vida de perdição, não interessa com a vida de Deus, nada. Então este homem que está na vida de perdição, ele faz daquela conversa espiritual uma conversa, digamos, egoísta. Né? Então ele vai vendo o que ele pode fazer no final de semana, né? Ou seja, qual festa ele pode ir, né? A qual bar ele pode beber, né? Ou qual cigarro ele pode comprar. É simplesmente ele, e vai ser ele, né? Os amigos que ele vai ter é em relação a ele. Não, este amigo me agrada, este amigo me desagrada, né? Esta moça me agrada, esta moça me desagrada. Então tudo em relação a ele. Então esta não é a conversação interior que nós devemos desejar. Quando nós temos essa conversação interior, é necessário avançar. Mas mesmo este homem, né, que está nesta vida de devassidão, muitas vezes ele olha uma igreja, né, que ali já é a graça atual, como tentando fundir um bem nele, né, para que ele possa avançar. Ele olha uma igreja e não, deixa eu passar aqui nessa igreja, deixa eu ver a arquitetura aqui da igreja. Então ele começa a ver, não, isso é muito bonito, né? A pessoa começa a profundizar, outros começam a rezar. Então a partir desse momento é como Deus vai tocando o coração da pessoa, né, quando ele nos chama, quando estamos desviados. E a pessoa ela tem 2 opções, de aceitar, né, a ser dócil à graça de Deus, né, ou de rejeitar. Então ela pode rejeitar muitas vezes, vai rejeitando, e tem outras pessoas que são mais dóceis, já aceita. Então se confessa, né, procura a devida graça, catecismo. Então aquela conversa interior, ele já vai perceber, não, mas espera aí, será que eu tenho tempo de rezar? Né? Por quê? Mas, e por que rezar? Porque rezar tanto vai fazer bem para mim, né, quanto para o próximo. Mesmo que ele não saiba que este rezar faça bem para a igreja, né, para todo o organismo espiritual, mas faça. Então mesmo que ele peça, não, vou começar a rezar. O fato dele pensar assim, ele já não está tendo um pensamento egoísta. Primeiro porque já está se relacionando a Deus. Mesmo que ele não tenha como uma consciência clara disso, né, mas ele já está. Né, se torna já um pensamento de caridade. Vai se tornando uma coisa mais geral. Né? Então vai ter um pensamento com Deus. No começo começa a cair. Aí volta de novo aquela saudade do mundo. Aí volta novamente para a vida espiritual. Então é aquela luta. Esta é a via purgativa ativa. Então, se ele for sábio, né, se ele amar a Deus, ele vai avançar. Ele vai lutar. Né, ele vai ter os problemas, enfim, como todos nós temos. Mas ele começará a avançar. Mas isto, para ele avançar, ele precisa do amor a Deus. Ele precisa de amar a Deus. É amar mesmo. É saborear as coisas de Deus. E é muito melhor saborear a Deus diretamente, né, do que simplesmente alguns aspectos mais acidentais. Então tem muitas pessoas que são muito ligadas à liturgia, que é muito bom. Né? Mas aí a pessoa coloca a sua finalidade na liturgia.
esquece de Deus, esquece de Deus mesmo, né? do exemplo da Vimitar, então tudo ali fica muito da liturgia, é muito paramento, é muito gregoriano, muito incenso, né? E esquecem que existe Deus lá em cima. E aqui embaixo também para imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Mas digamos assim, de exemplo, né, como estou fazendo como certas atribuições. Enfim. Então a pessoa foca naquilo e esquece de Deus. Não que ela esqueça de Deus no sentido de, como um ateu, que para ele Deus não existe. Não, Deus existe, né, mas Deus está ali no lugarzinho dele, né, e eu aqui cuidando da liturgia. Então não é assim. Não deve ser assim. Nós devemos, claro, colocar os meios para se possa chegar ao fim, que é Deus. Né? Claro, muitas pessoas vão estar mais, digamos, inclinadas à liturgia, outras à teologia, outras à filosofia, mas sempre se deve ir visando a pessoa de Deus, né? Sobretudo a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós estamos aqui na Terra para que nós possamos ir ao céu, para que nós possamos, aliás, chegar à divina união. Ok? Então nunca deixar se perder nisso. Sempre ter esse foco, né? Adiante. Não, eu estou avançando, de fato, porque eu acho bonitas essas palavras de Nosso Senhor. É algo que me atrai. Porque Deus, Ele nos atrai. Né? Nós somos nós somos naturalmente, aliás, atraídos por Deus. Né? Mas através da graça que nós temos na confissão, nós somos ainda mais atraídos por Deus. Então há uma atração, né, de Deus, há uma coisa que nos atrai, uma coisa que nós não sabemos bem explicar. Por quê? Porque Deus é incompreensível, né? Deus ele é infinito, Deus ele é eterno. Né? Nós somos limitados, nós somos cheios de defeitos, cheios de coisas. Né? Mas nós vemos que alguma coisa nos atrai nele, né? Nos atrai em Deus. Então a pessoa começa a chegar sendo atraída por Deus e a querer vencer os seus maiores obstáculos. Primeiro a pessoa se foca mais nos pecados mortais, né? Depois que ela vai descendo para os pecados veniais. Então ela deve vencer esses pecados mortais, né? já deixar o hábito deles, enfim, que exige certo tempo, se a pessoa for muito, digamos assim, ligado a pecados veniais. Já este vencer os pecados mortais já é um ato, né, de comunhão com a igreja, né? Porque está fazendo bem para ela mesma, para o seu próprio espírito, e também para a igreja. Né? Porque um membro saudável da igreja, né, conta para todas as pessoas. Então, quando a pessoa reza em estado de graça, por exemplo, ela está fazendo bem para toda a igreja, né? Inclusive para o purgatório, passando do purgatório, etc. Então, toda a igreja mesmo participa desta comunhão. Então, ele não se torna mais uma pessoa egoísta. Um ermitão não é uma pessoa egoísta. Ele é a pessoa mais, digamos assim, que está fazendo maior bem, né, para a sociedade, é o ermitão, né, a monja de clausura. Eles estão fazendo por quê? Porque o bem que eles fazem, como se relaciona diretamente a Deus, e Deus, digamos, é quem criou, né, todas as coisas, Deus vai aplicando aqueles méritos daquela pessoa que se santifica, né, a todo o corpo místico, né, que é a sua igreja. Então, esta conversa interior se torna como uma conversa para Deus. Chega um momento da vida espiritual que a nossa conversa vai se tornando uma coisa para Deus. Né, se torna mesmo uma coisa para Deus. Não. Será, Senhor, que eu fiz isto? Ou será que eu fiz aquilo? Ou será que aquela pessoa está passando bem? Ou será que a vossa vida, Senhor? Será que vós, quando estavas aqui na terra, né, não sei, caiu água no deserto enquanto o Senhor estava fazendo jejum? Se torna uma coisa mais... uma conversa de fato com Deus no começo. Normalmente ele não começa a responder assim. Ele responde por sinais, né, pelos os desígnios da divina providência. Né? E também muitas vezes pode acontecer fatos da vida espiritual que só esta pessoa, né, que tem essa conversa interior com Deus, né, sabe dizer. Então ele vai saboreando, né, ele vai saboreando Deus. Deus se torna um amigo dele. Então quando Deus se torna amigo dessa pessoa, aí a pessoa começa a subir na vida espiritual. Por quê? Porque a pessoa compreendeu que Deus ele quer essa pessoa todo para ela. Aliás, toda para ele. Né? Então quando nós nos tornamos amigos de Deus, aí você pode esperar um bem muito grande, que é o bem da sabedoria, né, que você está vendo, que você está amando a Deus, e você, ademais, está saboreando, né, as coisas de Deus. Você deve saborear. Este saborear é muito importante. É muito importante porque às vezes nós nos esquecemos, né, e não conseguimos avançar. E tem que ter em conta que você quer servir a Deus diretamente. Ou seja, você é a Deus. É a Deus. Deus. Não é ter uma grande paróquia. Não é ter um grande mosteiro. Não é ter, digamos, uma grande família. Não é nada. Não é ter fama. Não é ter um canal no YouTube de 1 milhão de inscritos. Né? É a Deus. Você deve querer agradar a Deus. Então, é Deus. Se você não perde este foco, você começa a subir. Agora, se você perde o foco, que muitas vezes pode acontecer, que a pessoa ama a Deus, aí vem o demônio, tenta a pessoa, né, para que faça aquilo, e se desvia, e fica ali meio tíbia. Aí, quando a pessoa fica tíbia, já não consegue subir mais.
Então não, a pessoa deve olhar a Deus. Se estamos numa fase em que não estamos como olhando a Deus, já começa agora mesmo. Não, minha vontade é ir para Deus. Né? Coloca essa vontade inteira para Deus. Quando eu digo inteira, é inteira. Né? Não é colocar a vontade na comida, não é colocar a vontade no amigo, não é colocar a vontade nem na mãe, nem no pai, nem no filho. É em Deus. Né? Toda a comida, o filho, o pai, os amigos, eles servem como uma forma de sustentáculo para que nós possamos ir avançando na vida, nessa intimidade com Deus. Entende? Então, naquela descrição de São João da Cruz, aquela imagem, você vê que para subir a montanha você deve ir direto, né, na vertical. Nada, por quê? Porque você quer ir a Deus diretamente. E quando nós termos este sabor de Deus, essa presença de Deus, esse ser de Deus, não podemos desejar mais nada do que a Deus, porque Deus é infinito. Né? Deus ele não termina. Sempre Deus tem algo, né, ali que nos surpreende. Né? Alguma vez, alguma outra na vida espiritual, nós vamos percebendo isso. Deus ele é infinito, ele é cheio de coisa. E nós somos limitadíssimos. Nós não imaginamos a capacidade nossa de limitação que temos. Okay? Não somos de fato nada. Né? Lembra-te, homem, que tu és pó, e ao pó tens de voltar. Né? Has de voltar. Pois bem, então é esse o caminho, né, que vai nos conduzir à divina união com o nosso Senhor, com Deus. Né? Então este é o caminho que vai nos fazer a subir a passar pela via purgativa, né, ou seja, de purgação, de vencer os nossos pecados, porque se eu não tenho este amor a Deus, eu não vou poder vencer meus pecados, digamos assim, de maneira perfeita. Né? Por quê? Porque alguma coisa deve incitar-me. Né? Chega um momento que nós ficamos cansados, é normal que o homem fique cansado. Né? Chega um momento da faculdade, por exemplo, uma pessoa que faz direito, né? Chega ali no terceiro ano, a pessoa já está cansada, mas o que vai mover? Ela vai mover aquele título, né, do qual ela quer pegar para poder trabalhar. É aquilo que vai movê-la. Né? Então na vida espiritual também chega isto. Né? Chega um momento em que as coisas podem ficar um pouco difíceis, no sentido de termos muitas tentações, de termos muitas coisas, da qual nós devemos vencer. Mas se não amamos a Deus, se não temos aquele amor a Deus e queremos saborear de Deus, nós chegamos nesse momento em que pode ser que aconteça de cair. Né? Então quando cai, vem a tibieza novamente. Aí tem que recomeçar tudo novamente, não que não é assim. Acontece normalmente assim, que a pessoa tem certas... pode acontecer que a pessoa tenha certas caídas e recomece, né? Recomeça, mas a pessoa que recomeça fazendo assim, com amor a Deus, porque ama a Deus, ela vai conseguir avançar. Ela vai conseguir avançar mesmo. Não tem opção de não avançar. Ela vai avançar porque ela ama a Deus. Okay? Mas a pessoa que não ama a Deus, ou seja, que não deseja Deus, que não deseja Deus como seu amigo, né? Como aquele ser, né, bondoso, amável, terno, né, que quer o seu bem, e você quer ir a ele porque ele é a bondade, ele é o bem mesmo do qual todo homem quer atingir. Né? Então você pode imaginar o melhor bem desse mundo que o homem pode ter. Bom, Deus é infinitamente melhor que este bem. Então é isto que nós queremos. Né? É isto que nós queremos. Então a pessoa, quando tem esta percepção de Deus e ela começa a saborear de Deus, ela não vai parar no meio do caminho. Né? Ela vai avançar. Né? Mesmo que ela tenha sido o pior pecador do mundo, ela começa a avançar. Por quê? Porque ela ama a Deus. Né? Então os anjos do céu, o que eles estão fazendo? Eles estão amando a Deus. Né? Os santos do céu, eles estão amando a Deus. Né? As pessoas que avançam nessa vida espiritual, né, eles estão fazendo o quê? Amando a Deus. Elas estão trabalhando, as pessoas aqui na Terra, estas pessoas que avançam na vida espiritual, claro que estão tendo muito sacrifício, estão tendo muitas coisas. Né? Mas o que as move é este amor a Deus. Elas estão amando a Deus, elas estão fazendo aquilo por amor a Deus, tem um motivo. É semelhante àquele motivo de estarmos na faculdade, nos sacrificando, porque eu quero o título. Mas o que é um título perto de Deus, né? Perto da vida eterna, perto daquela vida que nunca mais terá fim, cheio de alegrias, cheio de felicidade, cheio de deleites, na qual nós não podemos conceber? Não é nada. Vale muito mais a pena ir para um deserto e ficar lá. Né? Ou ir para uma casa religiosa, né? Pelo menos, né? Temos sacramentos, etc. E fazer a sua vida, quem tem um certo chamado, né, fazer a vida da sua vocação. Ou mesmo na família, né, colocar um terço ali à noite, fazer umas certas meditações, né, fazer uma vida devocional, ir avançando. Vale muito mais a pena assim, é muito melhor. Né? E assim nós vamos aumentando a nossa luz da glória, né, para que possamos ir ao céu. Então, esta conversa interior, ela se torna esta conversa com Deus, se torna esta amizade com Deus. E esta amizade de Deus tem consequência. Né? Deus ele vai purificando a pessoa, né? A pessoa começa a ser purificada. A vida, né, inteira desta pessoa começa a passar mais habitualmente na graça de Deus, né, do que em pecado. E muitos começam mesmo a não ter mais nenhum pecado mortal,
né, a ver que os pecados veniais são muito mais difíceis de vencer que os pecados mortais, e que os pecados mortais se chamam mortais porque de fato são como bestialidades, né, é uma coisa assim, de besta, dos animais que se deviam fazer aqui, não os homens, né, não é coisa de gente racional, né, de humano fazer aquilo. Então a pessoa começa a ter já um foco para vencer aqueles pecados veniais que estão nela. Então muitas pessoas começam a avançar assim, e ver que o pecado venial é muito mais difícil de ser vencido muitas vezes do que o pecado mortal. Né? Se reverte a coisa, né? Se torna como uma coisa reversa. Então ela vai avançando ali, tanto para vencer, como já está vencida a maior parte dos pecados mortais, ela vai vencida, ou quizá já venceu, mas sempre a pessoa tem uma desconfiança, digamos, profunda de si mesma, porque confia muito em Deus, então ela deve ter uma desconfiança de si mesma, né? Nunca ver, não, agora estou livre. Não é assim. Pois quem está de pé, cuide para que não caia, reze para que não caia. Ok, mas a pessoa pelo menos já perdeu o hábito, ela sabe que perdeu o hábito, né, já começa a olhar ali, não, agora eu tenho que vencer esta tendência, né, para comer coisas doces, né, porque eu não comendo mais coisas doces, ou diminuindo as coisas doces, eu posso praticar melhor a virtude da temperança, né, e logo com a virtude da temperança, né, ser mais forte, ter mais paciência, porque eu sou muito paciente com o meu colega, né, ou com meus colegas que estão ao meu redor. Então ela começa a fazer já as relações da vida espiritual, da qual ela deve ir avançando. Ela vai começando a ver estas minúcias, né, esses detalhes, das quais uma pessoa que ainda está começando não vê. A pessoa que está começando que ela vê, não, eu quero vencer este pecado mortal, eu vou vencer. E é isso mesmo, é assim mesmo, é normal. Então a pessoa vai vendo já esses detalhes. Então ela tanto vai saboreando, né, por amor a Deus, e através desse amor a Deus, esse sabor de Deus, mesmo que a pessoa não seja aquela pessoa, um teólogo, inteligente, né, ela vai saber daquilo, né, como um teólogo sabe, muito mais profundamente, mesmo que ela não tenha as palavras para explicar, né, do que o teólogo. Entende? Do que o teólogo que não ama a Deus. Então é isso que se deve mover. Se não há o amor a Deus, se não há esse dom do saborear a Deus, do saborear as coisas de Deus, as palavras de Cristo, né, as parábolas, enfim, as verdades, as epístolas de São Paulo, as outras cartas, enfim, do Novo Testamento, mesmo os exemplos do Antigo Testamento, né, de certos santos patriarcas, se não há este saborear, ou pelo menos um saborear no sentido de querer simplesmente amar a Deus, querer ser perfeito como Deus é perfeito, e simplesmente isso, eu não poderei avançar, né, eu não poderei, digamos, subir na vida espiritual. Eu não poderei subir como este sábio subiu, né? Como essa pessoa que ama profundamente a Deus fez. Ok? Então, é muito importante, né, que se tenha isto em vista, né? Sempre este amor a Deus. Pois bem, este amor a Deus, ele subentende a virtude da humildade. Não dá para amar a Deus se você não for humilde, né? Então é querer ser humilde. Aliás, a pessoa até pode começar a amar a Deus sem saber que é humilde, mas aquele amar a Deus, né, já faz que a pessoa comece a trabalhar na humildade dela, né? Então, o humano começa a fazer-se como presente, ela vai saber o que é humano. O que é humano, né? O humano, né, vem ali do latim humus, né, que no espanhol dá ali humo, que é como fumaça, é como pó. Então nós somos isto, somos exatamente isso. Não nos colocamos a Deus inteiramente, é isso que nós somos, né? Pois bem, então tem a relação do organismo espiritual. Quando nós começamos a fazer isto na vida de graça, né, nós vamos adquirindo certas virtudes. Então, há uma relação das virtudes adquiridas com as virtudes infusas, né? Então, a virtude da temperança adquirida, né, aquela pessoa que sempre já trabalhou no seu gosto, né, para que não se, digamos, não fique como associada demasiado, né, ou não coloque seu gosto mais naquelas coisas muito doces, por exemplo, em uma quantidade de comida enorme que não é necessário para viver, né? Não é que a pessoa esteja proibida de comer uma vez ou outra alguma coisa, depende do estado de vida que ela leva, bom, né, que você pode fazer. Em um domingo, em alguma festa, não há problema. Nós católicos não rejeitamos as coisas porque elas são más, nós rejeitamos porque elas são boas de fato, né, mas nós queremos um bem maior, né, o que é Deus. Então a cada coisa, né, que esta pessoa já ia, digamos, trabalhando na sua temperança, né, quando ela se confessa, ela recebe ali já uma temperança infusa, né? Deus infunde uma temperança nela, e o que muda? O que muda é o seguinte, o motivo dela fazer, dela ser temperante, né, digamos assim, não vou comer hoje porque eu quero estar magro, né? Não vou comer amanhã
porque eu quero terminar o não sei, fazer alguma coisa que vai me ajudar na saúde. Então, quando o Nosso Senhor infunde a virtude, né, quando nós confessamos, e já temos as virtudes infusas, nem que seja de forma de sementinha, né, ela muda o motivo dela. Não, eu vou deixar de comer isto hoje porque eu amo a Deus, por amor a Deus, para praticar esta virtude. Né? Ela muda o seu motivo. Então a virtude da prudência, né, já não é porque ela não quer desagradar, né, o seu professor, mas é porque ela não quer desagradar a Deus, e vai aumentando essa virtude de uma forma assim, incontável. Né? Então muda os motivos. E você vai ver que quando se tem as virtudes infusas, a pessoa vai ficando muito mais virtuosa, não somente em certa virtude, mas em todas as virtudes, né, adquiridas. Né? Mas as virtudes infusas, elas devem serem sempre trabalhadas com as virtudes adquiridas, né, normalmente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o vício de ficar bêbada, né, tomar muito álcool e ficar bêbada. Então ela vai, se arrepende, né, se confessa. Quando ela se confessa, ela ganha já a virtude infusa da temperança, né, e as graças para que ela possa sair daquilo. Ela ganha. Né? Só que pela falta do hábito, ou seja, pelo fato de ela não ter adquirido aquela virtude da temperança, ela, apesar de ter aquela graça que a move para não beber, né, aquela vontade, não, aquela voz interior, não faça isto, né, ela, pelo hábito de beber, pode acontecer que ela vai e volta novamente, né, a beber. Então tem um balance, né, uma perfeição entre as virtudes infusas e as virtudes adquiridas. Mas muitas vezes, mesmo assim, né, uma pessoa que tem este vício, né, e vai lá, se confessa e se arrepende, pelo fato de ter a virtude infusa, ela pode responder àquela virtude, ela pode corresponder àquela virtude e mudar de vida de fato. Pode acontecer. Mas, digamos, é algo mais normal, né, que a pessoa adquira a virtude, né, e já por ter o hábito, né, do movimento, de corresponder ao movimento daquela virtude, ela responda à virtude infusa e assim cresça muito mais maior, né, muito mais rápido na vida espiritual, né, do que a pessoa que já não tinha o hábito. Então é muito importante ir adquirindo os hábitos das virtudes, tanto, né, das virtudes morais, para que se possa receber as virtudes adquiridas. Infusas, aliás, né? Com mais propriedade, com maior espírito de fé, ok? Perfeito. Então, os dons do Espírito Santo, eles se relacionam justamente com isso, com todas as virtudes, né? Então, vemos que o dom da sabedoria vai se relacionar com o dom com a virtude teologal da caridade, né? O dom do entendimento vai se relacionar com a virtude da fé, né? O dom da ciência vai se relacionar com a virtude da esperança, né? A justiça, que é uma virtude teologal, né? Nas virtudes cardeais, juntamente com a prudência, vai juntar-se ali com o dom de conselho. A virtude, né, da fortaleza vai juntar com outros dons, né? Ela vai conseguir chegar a uma paciência enorme, né? A ser honesta de fato, né? A pessoa que é temperante, né, vai começar a ter também ali esta humildade, né? E ela consegue responder ali a outros dons, né, como o dom de religião, de piedade. Enfim, então você vai fazendo como relações, né, entre o dom do Espírito Santo e a virtude adquirida e a virtude infusa. Então você vai crescendo, se você conseguir amar a Deus de fato, né, ou seja, saboreando as coisas de Deus, de um modo que você nem imaginava que poderia crescer. Então, se vê, né, que Deus ele vai dando as graças necessárias para essas pessoas para que possam crescer em sua vida. Não é uma coisa assim que depende simplesmente de mim, né? Depende mais de Deus do que de mim. A única coisa que Deus pede de mim é que eu ame. É que eu amo de fato, de coração, né? Amar a Deus de todo o coração, né, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. É isso que ele pede de mim. Porque a partir do momento que eu amo a Deus, eu vou querer imitá-lo, eu vou querer participar de sua vida, eu vou querer, né, fazer o que faz. E Deus, com a sua graça, ele vai nos arrastando assim de uma forma da qual nós nunca, né, não podíamos imaginar. Então se perdeu esta verdade, né, nos nossos meios católicos hoje. Se perdeu, né, se perdeu. Então, é muito normal, inclusive o padre Gargula Garanja vai comentar também, né, que as pessoas, inclusive padres, sacerdotes, enfim, as sociedades religiosas, né,
acabam trocando o melhor pelo bom, porque dizem que o melhor é inimigo do bom. Então o padre Garrigou Lagrange vai fazer uma comparação, mas espera, eles acabam pensando, né, que todo melhor é inimigo de todo bom, mas não é assim, né? Muitas vezes algumas pessoas, por terem certas fraquezas, certas tendências, enfim, né, às vezes se ajustam ali com aquilo que é bom, ficam ali meio medianas nas coisas, né, meio mornas. Então, não vou fazer jejum, mas não fazer um jejum muito grande pelo fato de poder no futuro desistir e ficar a vida impossível. Mas espera aí, se a vida ficar impossível, você volta um pouquinho, né? Não tem por que não avançar. Então você vai avançando um pouquinho, avançando avançando o que você pode avançar até você ver. E Deus ele vai correspondendo ali as graças. Então quando você vê, né, você é animal racional, você não é um robô, né, que você não pode pensar e fazer as medidas, você vai vendo onde você pode avançar. E Deus, ele vai te ajudando com as graças, que é coisa real, é algo que trabalha de fato na vida interior do homem, e você vai poder ir correspondendo às graças. Então vai chegar um momento em que Deus ele vai pedir mais coisas de você, mas ele vai pedir dando-te mais graças, né? Então chega um momento da vida do homem que nós precisamos nos unirmos a Deus, né? Então nesse momento que nós podemos nos unirmos a Deus, né? Nos unir a Deus, nós vemos que Deus ele vai pedindo mais, né? Agora você deixa esse tipo de amizade. Agora você passa a reagir desse modo. E você vai percebendo que ele vai fazendo isso, né? Mas ele vai te fazendo o quê? Ele vai te dando mais de sua vida para você, né? Não é que ele vai fazendo isso como uma forma de escravidão, mas é de fato de uma forma de liberdade. Ele pede a sua correspondência. Cabe a você corresponder ou não, né? Mas para que se haja esta relação, né, é necessário este amor a Deus, este dom da sabedoria, né, da caridade. E lembre-se que eu falei na introdução que este dom da sabedoria está, de fato, né, relacionado com os outros dons também. Ó. Ou seja, então, quando eu tenho a caridade a Deus, eu vou guardar a fé, evidentemente. Por quê? Porque não dá para ter caridade a Deus, né, sem ter o dom da fé. Ou pelo menos quando eu não tenho o dom da fé, quando eu amo a Deus, a partir do momento que eu vou avançando nesse amor de Deus, eu vou percebendo que eu também tenho que ter o dom da fé, né? Então eu vou ganhando esse dom da fé, né? Então é normal que a pessoa que ama a Deus é uma pessoa que tem uma grande fé, né? Então é normal que a pessoa que ama muito a Deus seja um católico praticante, né? Muito fervoroso, né? Porque a fé, a fé íntegra, né? Na nossa igreja, né? Quando eu digo nossa igreja, é guardando a fé, a doutrina, né? em toda a sua, em todas as suas minúcias, né? Porque se a pessoa não guarda em todas as suas minúcias, né? Ou pelo menos não procura, depois que começa a amar a Deus, a guardar, ela vai se perder. Ela vai se perder porque vai vindo tentações, e as tentações elas são muito confusas, né? Então a pessoa, quando já começa a avançar nisso, ela entra no que se chama o estado contemplativo, né? Então vem uma contemplação infusa. Então ela começa a ver as coisas, a ver as pessoas, a ver a ela mesma através dos olhos da fé, né? De como Deus vê as coisas, né? Ou pelo menos ela começa a avançar nisto. Então, ela já não vai se preocupar em se vestir, né, pelo fato de ela estar como bonita, né, ou muito diferente das outras pessoas, mas ela vai se preocupar em se vestir pelo fato de estar modesto. Será que está modesto o meu modo de me vestir aqui? Né? Será que está modesto o meu modo de pentear? Isto é uma contemplação como já adquirida, né, mas que Deus pode ir infundindo também, que é a contemplação infusa, que para isto ele necessita passar pela purificação passiva, né? Então tem a contemplação adquirida, né, que é esta contemplação que nós fazemos por meio de meditações, né, de estudo da fé, do amor a Deus, e que vamos indo adquirindo, né? Então vamos olhando as coisas como que por um movimento nosso, né, as coisas através do olhar da fé, ou seja, por uma força que nós mesmos nos colocamos, mas de fato já correspondendo a este movimento de Deus. E Deus, vendo o esforço da pessoa, purifica a pessoa, que vem a purificação passiva, que será o tema do próximo vídeo. Aqui nós já falamos da purificação ativa, de como chegar a isto, né? Então é este o caminho, se alguém está interessado. Deus vê aquilo e começa a purificação passiva. E ali vem a contemplação infusa, que chama-se a vida contemplativa. Vejam bem, para ter a vida contemplativa não é necessário ser monge, não é necessário ser padre, não é necessário simplesmente amar a Deus, né? É isto. Então cada pessoa pode ter uma vida contemplativa, só que cada pessoa vai ter a seu modo, né? Não é tudo a mesma coisa, okay? Então tem certas pessoas que vão ter êxtases, né? Os êxtases, tem pessoas que vão ter chagas, tem pessoas que vão ver milagres, enfim, vai ter isso. Mas tem pessoas que simplesmente vão ver as coisas, né,
através dos olhos da fé de uma maneira do qual aquele que experimenta o milagre, experimenta os êxtases, não tem. Então assim, Deus ele vai trabalhando de cada pessoa de um modo distinto. Ele vai vendo o que a pessoa precisa, o que convém para a pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe porque Deus está trabalhando daquele modo com ela. Tá? Mas tudo vai passar a ser a partir do dictame da fé. Ok? Então ela vai ter essa contemplação, né, adquirida, que se deve adquirir normalmente, né, que é você já começando por um movimento seu, olhar as coisas através da fé. Né, e logo desta contemplação, digamos, adquirida, depois de tudo, de você fazer o melhor que você fez, Nosso Senhor, através da purificação passiva, te leva à via iluminativa, né, que será um tema das próximas aulas, certamente, se assim houver, enfim, certa correspondência a esta aula, né, se estiver de fato interessado, para que possamos avançar. Ok? Então, e vamos ver, né, que esta purificação passiva, né, de Deus, ela é necessária, né, para se vencer todos os defeitos. Né? Não podemos vencer todos os defeitos por nós mesmos. Mas a partir do momento que nós já começamos a vencer aqueles defeitos maiores, né, Nosso Senhor, ele já começa a ajudar. Não, peraí, essa pessoa já quer morrer para o mundo, então vamos ajudá-la aqui. Né? Ou seja, estou fazendo de modo, digamos, falando de um modo bastante irreverente, no sentido para ficar claro. Né? Mas não é assim que Nosso Senhor fala. Nosso Senhor não fala como nós falamos. Mas ele atua, né? Ele purifica a pessoa daquela coisa. Então será este é o organismo da vida espiritual. Então guardem bem. Né? Vencer os pecados mortais. Por quê? Por amor a Deus, porque eu amo a Deus. Imitar os exemplos de Nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Né? Saborear, né, esta coisa, saborear a Deus, as coisas de Deus. Não se perder muito em coisas acidentais, que são essenciais, mas são, digamos, em relação ao que é Deus mesmo, né, se torna mais acidental. Né? Não se percam nisso, não se percam em brigas, em discussões. Né? Não pode avançar nisto quem calunia, né? Quem injuria, enfim, não dá para avançar. Né? Se a pessoa é apegada a calúnias, a injúrias, a difamações, etc., não vai avançar. Ela vai ter que deixar isso primeiro. Né? Então, deixa isto, né? Deixe de caluniar inclusive a Deus, né? como um ser mau, etc. Não. Ele é a bondade mesmo, é o ser mais amável, é o ser terno, né? Da qual é sumamente amável e eu quero amar a Ele e imitá-lo. Então deixe de caluniar a Deus e ao próximo. Se você não fazer isto, se nós não fizermos isto, não poderemos avançar. Ok? Então, e saboreando, né? Vencendo os defeitos, através do sabor, deste sabor do amor a Deus, né? Da sabedoria, e guardando a fé. É importante guardar a fé também. Ok? Com o entendimento, porque vamos chegar em certos momentos da nossa vida em que não vamos poder entender por nós mesmos, mas nós temos ali a fé para recorrer. Não, peraí. A igreja diz isso, então é isso que vai ser. Ok? Então, caríssimos, que Deus os abençoe. Salve Maria e até a próxima. Perdão hoje pelo ambiente, porque eu estou de missão, mas a gente vai voltar depois com... Mas acho que está até bem, né, para a missão. Que Deus abençoe, salve Maria. Qualquer coisa, vocês podem entrar em contato com o meu e-mail, né, abcharbel@outlook.com. E tem o blog também, que é semprecatólica.blogspot.com. Né. Era .com simplesmente, mas depois, porque eu não pude renovar o domínio, né, se tornou com este endereço, ok? Então Deus abençoe e salve Maria. Até a próxima.